Quero deixar um texto aqui para a nossa meditação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 ao 10, onde está escrito o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que manifestou agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe o que? A luz, a vida, a incorrupção, pelo que? Pelo Evangelho. Esse momento na história da Igreja de Cristo não era nada fácil para o povo de Deus, principalmente as lideranças do primeiro século de nossa era cristã. O apóstolo Paulo estava preso neste momento por defender o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus, por fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Era um momento de provação na vida dele. E como ele era um dos líderes principais da Igreja de Cristo no mundo gentílico, não em Israel, não na Palestina, como ele se encontrava preso, a sua preocupação era com a Igreja de Cristo e com os seus liderados, com as lideranças locais, com aqueles que o auxiliavam, com seus cooperadores. E se o líder estava sendo massacrado, perseguido, preso, correndo o risco de morte, Paulo imaginava o que se passava, por exemplo, no coração de Timóteo, para quem ele estava escrevendo neste momento. Razão por que ele começa essa mensagem dizendo: Deus não nos deu o espírito de temor, de fraqueza. Não, Deus não nos deu o espírito de medo, não foi esse o espírito que Deus nos deu. Olha, irmãos, todo aquele que Deus tem uma grande obra na sua vida, ele passa pelo teste, ele passa pela aprovação. Uma vez aprovado, Deus o coloca na posição que tem determinado para a sua vida. Aconteceu com quem? Diante da grande responsabilidade que Deus colocava e mostrava, um homem como Moisés, a Bíblia diz que ele era formado em todas as ciências do Egito.
Era um homem que tinha um conhecimento extraordinário. Era formado nas ciências do Egito. Era um homem preparado. Tinha estudos, tinha conhecimentos. Mas quando Deus o chamou, e certamente revelou a ele o que ele tinha que fazer, ele colocou o que? Dificuldade. Disse que não sabia falar. O que aconteceu com o profeta Jeremias? Quando Deus o chamou, mostrou o que ele tinha que fazer, que iria pregar a verdade diante de autoridades. O que ele disse para Deus? Que era uma criança. Quando Deus chama Jonas, manda para Nínive, conhecendo aquele povo, a dificuldade que iria enfrentar em pregar a palavra de Deus para os incrédulos, para os homens cruéis. O que ele fez? Tomou um caminho diferente. Paulo conhecia todas estas histórias e ele traz a sua palavra de incentivo para o seu filho na fé, seu amigo, companheiro de ministério, dizendo: olha, não é como você está pensando, porque Deus não te deu um coração de covarde. Glória a Deus. Glória. Eu acredito que cada um de nós sabemos o que Deus quer para nossa vida. Você sabe, porque Deus já lhe mostrou o que você tem que fazer aqui na terra. E recuar não é opção. Não podemos nos acovardar diante da responsabilidade que Deus coloca na vida de cada um de nós. Aleluia. Não foi o espírito de temor, de medo, de covardia, não. Aleluia. Qual o espírito que Deus colocou em cada um de nós? Primeiro, de fortaleza. Já é o contrário. É o sentimento que nós devemos ter de dever cumprido quando partirmos aqui da terra e termos a convicção em nós, em nossa alma, de que fizemos aquilo que Deus planejou para a nossa vida. O espírito de fortaleza, o espírito de amor, amor sem igual por Deus, cumprindo o primeiro mandamento da lei de Cristo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, amando a obra de Deus. Eu me preocupo, irmão, com a igreja nos últimos dias, daqui para frente, porque este amor que o povo de Deus deveria ter pela obra do Senhor, a cada dia que passa está esfriando cada vez mais. É desse jeito. Este espírito de amor por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus determina, por aquilo que Deus coloca na nossa vida, este amor tem que aumentar, crescer cada vez mais, multiplicar e não congelar e não esfriar. Aleluia. O espírito de moderação, o espírito de prudência, o espírito que nos faz entender
que Deus vai colocar cada peça no seu devido lugar, para que chegamos ao porto seguro, naquilo que Ele quer para a nossa vida. E o conselho que eu vejo aqui da parte de Paulo, que poderia, como um prisioneiro das autoridades romanas, estar de cabeça baixa, desanimado. Não! Está dando força para aqueles que estavam fora da prisão. E ele dizendo: portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor. Aleluia! Irmão, será que essa palavra não está se cumprindo na nossa vida nos dias de hoje? Será que nós não estamos calando, deixando de pregar a palavra de Deus para a nossa família, para os nossos vizinhos, para nossos amigos, para os nossos conhecidos, no lugar de trabalho, no lugar da escola? Hoje se encontram as pessoas, falam sobre qualquer assunto, menos sobre a palavra de Deus. Parece que nós temos vergonha de nos apresentarmos como testemunha do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os crentes se tornaram tão modernos que nem parecem mais cristãos. Na igreja é diferente, mas lá fora é outra pessoa, outra coisa totalmente diferente. Se comporta como se não fosse um crente, um discípulo de Cristo. Não te envergonha do testemunho do Senhor. E Paulo dizia: nem de mim, que sou prisioneiro seu de Cristo. Os comentaristas afirmam que neste momento muitos estavam deixando Paulo de lado, abandonando Paulo de lado, desprezando aquele que tanto fez pela obra de Deus em cada cidade que chegava. Muitos se afastaram. Antes eram amigos, agora não era mais. Às vezes nós passamos por isso. Quem de nós já não passou por isso? Na hora difícil, da dificuldade, você vê as pessoas se afastando de você. Em vez de chegar, dar um abraço, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, despreza, fica julgando: ele está passando por isso, certamente pecou, certamente errou, certamente falhou. Não te envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha, irmão, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Imagine se os seus cooperadores, auxiliares, apóstolos, discípulos não tivesse reagido no momento difícil. A igreja nem hoje existia, certamente. Aleluia, louvado seja Deus. Em todo lugar onde a obra de Deus passa dificuldade, nós aqui, companheiros, nós temos que partir para cima e fazer a obra com amor. Porque tudo passa, é uma onda, é um momento, é um vendaval que chega, mas tudo passa, segundo o poder de Deus que nos salvou. Aí esses dois versículos, ele traz convicção para nós, certeza. A igreja daquele momento precisava de convicção e de certeza, como nós nestes últimos dias também precisamos ter este mesmo sentimento, a certeza de que nós somos salvos,
Eu me lembro que eu era novo convertido e os pastores antigos, os crentes mais antigos, eles tinham uma certeza, uma convicção muito grande: eu sou salvo, Cristo me salvou. Davam o testemunho nas igrejas. Hoje parece bater uma dúvida no nosso coração, não ter mais essa certeza, essa convicção. Ele nos salvou. O verbo aqui está no passado, salvou, já concretizou. E chamou, além de salvar, chamou com uma santa vocação. Todo aquele que é salvo verdadeiramente por Cristo, Deus entrega a ele uma vocação, um dom espiritual, um dom ministerial, alguma coisa para ele não ficar inútil na casa de Deus. Quando o irmão veio aqui, eu disse aqui em cima: vá treinando. Não sei se ele ouviu. Vá treinando. Aleluia. Porque vai chegar um momento que Deus vai usar. O pastor é tocador, ele tem que afinar o instrumento, sim ou não? Afinar. Assim é nós. Deus vai afinando o instrumento para no momento certo nos usar para a glória do seu nome. Não segundo as nossas obras, nós não merecemos, mas segundo o seu próprio propósito. Há propósito na vida de cada um de nós, da parte de Deus. O seu propósito, a sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Não foi nem quando você nasceu, não foi nem quando você veio a esta terra, já teve a fundação do mundo. Deus já tinha escrito a minha história e a tua história. Por isso que é uma história que não pode dar errado, tem que dar certo. Já deu certo. Glória. Aleluia. Que manifestou agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aqui 4 coisas importantes para concluir. Primeiro, aboliu a morte. Desde a queda da raça humana, o grande inimigo da raça humana, dos seres humanos, a morte. Cristo veio, aboliu a morte. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da ressurreição e a vida. Ele próprio diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aboliu a morte, trouxe para nós 3 coisas: a luz, a vida e a incorrupção. A humanidade estava em plena trevas. Nós, antes de sermos chamados pelo propósito de Deus, estávamos nas trevas. Aí a Bíblia diz que raiou a luz. Por isso que o Evangelho diz que nós somos luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Trouxe a vida. Nós éramos um defunto ambulante. Todo incrédulo, todo ímpio, todo ateu, ele está vivo no corpo, mas na alma, no espírito está morto. É um defunto ambulante. Então Cristo trouxe a vida para nós, trouxe a incorrupção. Os irmãos conhecem aquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, que diz que nós vamos ser revestidos com a imortalidade, com a incorruptibilidade. Aqui sentimos dor de cabeça, dor nos nervos, dor nos dentes, dor nas juntas. Você geme todo dia, dependendo de cada um. Fragilidade,
Tem dia que você não tem coragem nem de levantar, só levanta porque tem as obrigações para fazer. Principalmente os mais idosos. Lá vai ser diferente. Esse nosso corpo que hoje é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso, irmão, não é história de carochinha, não é teoria. Vai ser a realidade futura na vida de todos aqueles que hoje confessam o nome glorioso de Cristo Jesus. E através de que o Senhor Jesus trouxe tudo isso para nós? Através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém.